Olá, segunda série. Hoje nós iremos iniciar a nossa 23ª aula de Química e nós iremos estudar a lei da diluição de Oswald. Tá? Então, essa lei, chamada lei da diluição de Oswald, ela diz respeito à relação entre a constante de dissociação de um eletrólito fraco, que pode ser um ácido ou uma base, e a concentração da solução desse ácido. Como assim, professor? Então, nós vamos ver como que vai se dar a dissociação do ácido ou da base. Se vai formar bastante íons ou pouco íons de acordo com a quantidade de dissolvente dentro dessa solução. Tá bom? Então, vamos verificar aqui o que o livro nos diz. Suponhamos N mol de um ácido genérico HA sendo colocados em água, de modo que para cada mol inicial somente uma fração alfa se ionize. Deixa eu pegar um ponteiro aqui para mostrar. Então, aqui eu tenho um ácido, ele vai reagir formando íons H+, e o íons, vamos chamar de ânion, né? O A-. Então, aqui é um ácido. O único que vai mudar é o ânion, né? Então, no início eu tenho uma quantidade de mol, vamos chamar de N. Produto eu tenho quanto? Gente, nós devemos lembrar sempre que antes de iniciar a reação eu tenho sempre zero de produto, né? Sempre é zero. Não formou produto ainda. Quando começar a formar, que vai aumentar, certo? No caso do ácido, só uma parte vai se dissolver. Nós já vimos na aula passada, né? Então, vamos chamar aqui de N vezes alfa, a parte que ionizou. O tanto que ionizou é o tanto que formou. Então, aqui nós temos uma reação que tem um ácido, né? Formando um H+, e um A-. Então, por isso que aqui vai formar a mesma quantidade. Se, por exemplo, forma 2H+, então vai formar a mesma quantidade vezes 2. Se forma 3A-, mesma quantidade vezes 3. Tá bom? Então, no equilíbrio eu tenho o quê? A quantidade do início menos o que ionizou. Correto? Lembra lá atrás, por exemplo, eu tinha 22 moléculas e 1 ionizou. Então, 22 menos 1, eu ainda tenho 21. Tá? Então, é sempre o que eu tinha no início, menos o que foi perdido. Perdido não, entre aspas, né? Menos o que virou íon. Por isso que coloca ali, ionizam-se. Então, tem que tirar o que virou íon. E sempre no final, tudo que virou íon vai ficar na quantidade. Ok? Então, a gente consegue expressar o Ka. E aqui no final, nós vamos obter esse valorzinho aqui, que é a quantidade de matéria dividido pelo volume vezes a fração que foi ionizada, a fração que foi ionizada, que é o grau de dissociação, esse alfa, dividido por 1 menos alfa. Então, nós vamos chegar nesse valor aqui, tá? Normalmente, esse N dividido por V, ele representa a concentração do ácido, que é o HA, tá bom? Então, aqui nós podemos expressar da seguinte forma a constante do ácido. Concentração do ácido vezes o grau de dissociação, dividido por 1 menos o alfa. Tá bom? A fórmula matemática expressa os trabalhos do químico alemão Friedrich Wilhelm Oswald. Aqui foi o cientista que realizou os cálculos e criou essa fórmula baseada nos seus trabalhos. E essa lei, ela pode ser assim resumida. Então, o que diz a lei da diluição de Oswald? Preste atenção. A lei diz o seguinte, quanto mais diluída for a solução de um eletrólito, ou seja, quanto maior for o volume, maior será seu grau de dissociação, o alfa. Tá bom? Como assim? Vamos verificar um exemplo através desse gráfico. Então, esse gráfico ele mostra a porcentagem de ionização do ácido acético. Ele mostra que essa porcentagem cai com a concentração da solução. Como assim? Quanto maior a concentração, menor é a porcentagem de ionização. Tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte item. Aproximadamente 4% do ácido acético são ionizados numa solução 0,01 mol por litro. Bem aqui, mais ou menos, na metade. 4%, né? E quando nós chegamos em uma solução de 0,1 mol por litro, ou seja, mais concentrada,
né? Com menos solvente, nós percebemos que esse valor vai cair para 1,3. Então, 1,3 é ionizado em uma solução 0,1 mol por litro. Aí vem a pergunta, por que quanto mais diluída, então, essa porcentagem ela vai aumentar? Né? Então, por que quanto maior o volume, maior vai ser o resultado do alfa? Então, aqui, ó, 4% no 0,01 e 1,3 no 0,1. Então, quanto maior o volume, o número de porcentagem é menor. Quanto menor o volume, aqui no 0,01, a porcentagem vai ser maior. Então, aqui essa conclusão ela vai estar baseada na expressão da lei da diluição. Então, se nós lembrarmos, aqui nós temos a quantidade de matéria dividida pelo volume, que é a concentração, certo? Então, essa concentração ela vai diminuir, aumentando o valor do Ka. Tá bom? Tanto que para eletrólitos muito fracos, como o valor desse alfa, que é muito baixo, deixa eu pegar aqui um outro ponteiro. Como esse valor do alfa aqui, ó, ele é muito baixo, quando eu pego o 1 e diminuo por esse alfa, que é um valor muito baixo, eu vou ter um número quase próximo a 1. Então, coloca aqui, ó, é aproximadamente igual a 1. Então, em alguns casos, quando nós trabalharmos com eletrólito fraco, isso daqui pode ser retirado da fórmula. Então, vai ser só a concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado. Aí cancela essa parte de baixo. Isso quando trabalharmos com eletrólitos fracos. Ok? Beleza? Vamos lá, continuando. O princípio de Le Chatelier pode ser aplicado para analisar os efeitos da adição de íons que também participam do equilíbrio de ionização de um ácido fraco a uma solução desse ácido. Então vamos imaginar o que é isso daqui. Nós vamos adicionar, gente, o íon que a gente chama de íon comum. O que é um íon comum? É um íon que já vai estar dentro do que vai ser formado na dissolução do ácido ou da base. Tá? Vamos aqui. Como assim, professor? Vamos aqui pegar o exemplo do ácido acético, que vocês vão entender melhor. O ácido acético, quando ele se dissolve na água, ele vai formar o íon H+, e o íon acetato, correto? E se eu adicionar acetato de sódio? Vamos verificar o que o acetato de sódio forma. Ele forma sódio e forma acetato. Olha aqui se vocês perceberem. O de baixo forma acetato e o de cima também forma acetato. Então aqui, gente, é algo que a gente já viu lá atrás na lei de Chatelier. O que acontece quando eu aumento a concentração de apenas um dos lados? Nós vimos em sala também, né? Se eu, por exemplo, se eu aumento a concentração dos produtos, o que a reação vai fazer para equilibrar novamente? A gente já estudou. Vai fazer o quê? Vai aumentar a concentração dos reagentes. Né? Não precisa nem passar para o outro slide para a gente concluir isso daqui, porque a gente já viu isso daqui. Então, quando se adiciona um íon comum, dependendo de onde ele esteja, se ele está no reagente ou no produto, o outro vai ser formado para equilibrar. Por exemplo, se adicionou algo que está no reagente, o produto vai aumentar. Se adicionou algo que está no produto, o reagente vai aumentar. Nesse caso aqui, como adicionou mais acetato, né, ó, o acetato está no produto, então o que vai ser mais formado? Reagente. Quer ver? Vamos passar o slide para ver. Olha lá. Ó. Então aqui eu tenho um ácido acético e um acetato. Olha aqui onde o íon acetato foi acrescentado. No meu produto. Então para a reação se equilibrar, ela vai formar mais o quê? Forma mais reagente. Ok? O acréscimo de íons comuns a um eletrólito fraco, ela vai reduzir o grau de ionização e, consequentemente, vai enfraquecer esse grau de ionização ainda mais. Então, lembrando, gente, o grau de ionização ele vai ditar quanto que vai se dissolver. Então, se eu adiciono um íon comum do produto, tá? Então, o seu reagente ele vai formar mais reagente, ou seja, aquele reagente que poderia dissolver, não vai dissolver mais. Aí por isso que diz que o grau de ionização diminui. Beleza? Aí vai ter menos ácido dissolvido e mais ácido inteiro. Ok?
Em sala de aula nós veremos mais exemplos, tá? Bom estudo a todos.